Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você observasse o que o pastor Abílio Santana disse, xingando aqueles que publicam as verdades nas redes sociais para abrir os olhos das pessoas. Veja o que o pastor Abílio Santana disse. Veja aí, ó. Circulando na internet, é uma profecia, um profeta. E alguém colocou na internet dizendo: pastor Reuel Bernardino é desmascarado, o presidente dos Gideões é desmascarado. Gente, na realidade, aquele ancião que está profetizando é um santo homem de Deus, membro da igreja, né? Pastor Reuel é pastor daquele senhor, foi no púlpito da igreja. É um culto de Santa Ceia. É, na realidade, gente, 2 horas de culto. Está na internet, assiste tudo. E no início do culto, o pastor Reuel disse: Deus vai limpar a sua casa. E ainda fez assim: vai começar aqui pelo púlpito. O próprio pastor Reuel tinha profetizado isso antes. Cerca de 1h20 depois, Deus toma esse profeta. E o profeta levanta e profetiza. Depois que ele termina de profetizar, o pastor Reuel continua dirigindo o culto e ainda diz: gente, se conserte, Deus falou. Aí vem uma pessoa mal intencionada, vem uma pessoa maquiavélica, faz uma montagem, corta o vídeo, faz uma montagem e diz que a profecia era desmascarando o pastor Reuel. Gente, o pastor Reuel é um homem digno de respeito. E eles pegam e colocam assim na internet, sem pensar que a pessoa tem família, sem pensar que a pessoa tem um ministério, sem pensar que trata-se de um pastor presidente de mais de 10 mil membros, sem pensar que trata-se de um presidente de uma instituição que tem aproximadamente cerca de 5.000 missionários espalhados pelo mundo. São pessoas irresponsáveis, pessoas maquiavélicas, pessoas que o seu prazer é ver a desgraça da obra de Deus. Agora, eu consto da verdade, não posso ficar calado, gente. Assista o vídeo todo, tá na internet, e vocês vão ver que isso não passa de uma pessoa mal intencionada querendo denigrir a imagem de um homem de caráter, que é o pastor Reuel Bernardino. Tá? Deus abençoe os amados internautas. E você que coloca o seu celular a serviço de Satanás, você que fica na internet como internauta de plantão, a serviço do capeta, principalmente vocês do Fuxico Gospel, propaga esse vídeo também, tá? Propaga esse vídeo. Que Deus tenha misericórdia de vocês, internautas de plantão a serviço de Satanás. E vocês, amados internautas, de bom caráter. Você acabou de ver aí o que o pastor Abílio Santana diz, que os que estão falando a verdade é porque querem destruir a obra, não é? Mas eu gostaria que o pastor Abílio Santana visse esse próximo vídeo aí, tá bom? Mais um vídeo aí para o senhor ver. O Aguinaldo vindo tudo pra cá amanhã. Mas o que fizeram hoje? É só esse, olha galera. É só a Reginaldo. Olha, esse aí tu conhece bem, esse aqui, ó, aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Olha, ó. É Coca. O meu é Coca. Paulinho, Clóvis, Cris. E eu. Então está aí. As imagens falam por elas, ok? Eu não estou aqui para crucificar ninguém. Eu só estou aqui para defender os pequeninos profetas de Deus. Sempre esses pastores quis calar os profetas de Deus. Sabe qual era a norma de vocês, os pastores do Brasil? Vocês nem falavam a verdade e ainda se achava o dono da igreja, e nas igrejas que os profetas falavam a verdade, mandando as pessoas se consertar, sabe o que eles faziam? Vocês mandavam os outros obreiros a não dar mais oportunidade àquele irmão. Ó, não dê mais oportunidade àquele irmão não, porque aqui na igreja nós só pode falar o que o povo gosta de ouvir.
É por isso que o próprio Deus permitiu às autoridades da terra fechar as igrejas evangélicas. Porque nesse momento em que você está vendo este vídeo, milhões de almas estão gritando no inferno, porque vocês não ensinaram o verdadeiro evangelho para essas pessoas. Foram milhões de almas que desceram aos infernos. E você sabe qual é a doutrina de Deus, qual é a doutrina da Assembleia de Deus. E você sabe que de 10 anos para cá, esses pastores da Assembleia de Deus não estavam mais ensinando a verdade, não estavam mais ensinando a doutrina de Deus, liberaram tudo dentro da igreja. Liberaram divórcio, liberaram política, liberaram maquiagem, liberaram tinturas de cabelo, liberaram roupas curtas. E as pessoas viveram dentro da igreja, morreram enganados e desceram aos infernos. E mais almas iam descer aos infernos enganados. Foi obrigado o próprio Deus se levantar do trono para dar um basta nessa bagunça que vocês, pastores do Brasil, estavam fazendo. O nosso Deus está irado contra o Brasil e o mundo. Mais de 100 mil pessoas já morreram pelo vírus coronavírus, que por trás disso é a abertura do 4º selo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, está lá. O 4º selo do Apocalipse seria aberto, que se abriu, é um cavalo amarelo, e em cima do cavalo vem um cavaleiro por nome de Morte. E ele é responsável para matar a 4ª parte da população do mundo. E o 5º selo é a perseguição mundial contra a obra de Deus. Então, não queremos julgar ninguém, errar todo mundo erra, mas eu só quero dizer para vocês que se achavam o dono da igreja, porque essa vidinha de barão de vocês aí, ó, acabou. Essa vidinha de luxo de vocês, ó, acabou. Porque enquanto vocês luxam, enquanto os pastores dos Gideões viviam do luxo, do bom e do melhor, as famílias passando fome e necessidade. Pecados e pecados enterrados ainda estão enterrados e serão revelados no dia de juízo final. Alguns pecados veio à tona, como você viu aí. E o pastor Cisino, antes dele ir para a glória, ele disse que Deus ia tratar. E ele falou as podridões que estavam acontecendo nos Gideões missionários. Então não adianta você vir aqui querer botar a mão na cara dos profetas de Deus, que Deus pode tratar com você. Então respeite os profetas de Deus. Se vocês, como pastores que estão de mãos dadas com os políticos da terra, se você não tem coragem de falar a verdade, sai do meio. Porque os pequeninos, mesmo sendo pobres, eles têm coragem de falar a verdade. Se você não sabe, o maior profeta que pisou nessa terra era pobre. E ele se alimentava era de gafanhoto e mel silvestre. A roupa dele era pele de couro de animal. Jesus disse que esse profeta foi o maior que pisou na terra. Sabe qual é o nome dele? João Batista. Foi o maior profeta que pisou nessa terra. Dinheiro não compra unção de Deus não, meu irmão. Dinheiro não compra virtude não. A virtude é um dom de Deus. Tem pobrezinho que não sabe nem ler, mas é usado pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e tem coragem de falar a verdade. E vocês que são formados em teologia, em bacharel em teologia e tanta formação, vocês se acovardam. Preferem agradar o povo do que a Deus. Por isso Deus permitiu que os demônios usassem as autoridades da terra e fechassem as igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas evangélicas eram para estar abertas para pregar a verdade. Como vocês não estavam pregando a verdade e as pessoas se perdendo, Deus preferiu fechar. Fecha essas igrejas. Fecha. Porque são almas preciosas. Jesus derramou o sangue dele para salvar essas almas. E essas almas estavam morrendo e indo para o inferno. Essas almas estavam indo para o inferno. E vocês com a Bíblia na mão enganando as pessoas. E outra coisa. Nesse ano, a mão de Deus vai pesar sobre vocês
Porque as almas que hoje estão no inferno, enganadas, nesse momento milhões de crentes estão no inferno, gritando e chorando. Deus vai cobrar de vocês, pastores do Brasil, o sangue dessas almas que hoje gritam no inferno, porque vocês tinham a oportunidade de ensinar a verdade e vocês não ensinavam para não perder a renda da igreja. Ai de vocês nesse ano. A mão de Deus vai pesar sobre a vida dos pastores do Brasil. Deus está irado contra os pastores do Brasil que mandaram para o inferno milhões de almas. Então cuidado, pastor Abílio Santana. Antes de tu abrir a boca e falar mal dos profetas de Deus, porque nós somos pobres, lava a tua boca com água sanitária. Entendeu? Se arrepende dos teus pecados, antes que a espada de Deus desça na tua casa. Respeita a unção de Deus, respeita o Espírito Santo, antes que a ira de Deus desça sobre vocês. Porque nesse ano, muitos pastores vão cair na ira de Deus, porque Deus vai cobrar o sangue dessas almas que hoje gritam lá nos infernos, porque vocês não pregaram o verdadeiro evangelho, queriam viver só mentindo, falar só aquilo que o povo gostava de ouvir, para barganhar. Tinha alguns pregadores que até cobrava cachê para pregar. Então o que eu quero dizer para vocês, Deus está irado contra os pastores do Brasil que mandou para o inferno milhões de almas. E olha aí, não meta a mão no fogo por ninguém, porque só quem conhece as pessoas é Deus. Você não conhece ninguém. Então eu quero dizer que isso sirva de alerta para mim e para você e tantos outros que vê esse vídeo. Gravata e paletó em nome de pastor não denomina que a pessoa está certinha, não. Tem pessoa que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra coisa. O Brasil e o mundo já está cansado das notícias nos jornais de tantos escândalos de pastores corruptos, pastores encontrados em motel, é pastor sendo preso, é pastor envolvido com droga, entendeu? Escândalo mais escândalo. E as igrejas evangélicas de 10 anos para cá vinham mentindo e liberaram tudo dentro da igreja. Divórcio, política, mundanismo, jogo, liberaram foi tudo. Aí Deus resolveu se levantar do trono para acabar com essa bagunça. Por isso eu digo para o senhor, pastor Ataliba e a pastor Abílio Santana e tantos outros. Eu digo para o senhor, pastor Abílio Santana, respeita os homens de Deus. Respeita os ungidos de Deus. Ungido não é quem tem nome de bispo, não é quem tem nome de apóstolo, não é quem tem nome de pastor, não. Ungido é quem anda com Deus, quem tem temor a Deus e guarda a palavra de Deus no coração. Os ungidos de Deus pode ser às vezes até o mais pobre da igreja, como João Batista. Ele era pobre, mas foi o maior profeta que pisou nessa terra. Pastor Abílio Santana, respeita o Espírito Santo, respeita a unção de Deus.